No exterior, a moeda americana está enfraquecendo, contrariando as apostas do chamado Trump Trade, que achava aí que a moeda poderia ficar mais forte no novo governo de Donald Trump. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário, o movimento do dólar, os seus impactos principalmente. Eu converso agora com o ex-diretor do Banco Central e também colunista do CNN Money, Tony Volpon. Tudo bem, Tony? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia para você. Tudo, bom dia. Quero te ouvir, Tony, sobre esse cenário. A gente falou muito sobre Trump Trade, sobre essa expectativa em torno de Donald Trump. A gente tem, por exemplo, agora eu estou vendo aqui o índice DXY caindo 0,23%. Temos um dólar aqui diante do real, no fim das contas, que nem está se valorizando tanto assim quanto a gente esperava. O que está acontecendo? O mercado está entendendo que Donald Trump não é tudo aquilo que estava sendo anunciado no começo, que avaliação que você faz? Porque a gente via qualquer anúncio de Donald Trump fazia com que o dólar disparasse, com que existissem vários movimentos nas bolsas, inclusive. Agora, a gente percebe que acontecem os anúncios e parece que o mercado está aprendendo a lidar com Donald Trump. É mais ou menos isso? Eu acho que tem um debate muito intenso no mercado, tá, tentando explicar exatamente esse tipo de reação, né, que à primeira vista talvez seja um pouco surpreendente. Eu acho que há duas hipóteses e elas não são mutuamente exclusivas, tá? Uma é que o que a gente está vendo nesse início de ano, na verdade, é simplesmente um ajuste de posicionamento, isto é, o mercado, né, começando em setembro do ano passado, começou a apostar, né, na vitória do Donald Trump, né, e ficou simplesmente sobreposicionado em muito desses Trump trades, né, que seja cripto, comprado, né, ou vendido em taxa de juros nos Estados Unidos, ou comprado taxa de juros, né, vendido no PU, né, compras nas bolsas, né, comprado na inflação. Quer dizer, tudo isso que a gente viu, né, dos quatro vetores que o mercado achava que ia impactar a economia, né, que seria tarifas, restrições monetárias, né, aumento do impulso fiscal, né, porque o Donald Trump gosta de cortar imposto, né, e também uma forte agenda de desregulação, né, especialmente impactando os setores de cripto e inteligência artificial. O mercado apostou muito nisso, os mercados subiram, né, mas ficaram sobreposicionados. Então, realmente, aquela história, né? Falta dinheiro para novas posições na margem. Aí você começa a ter um processo de ajuste de posição. Isto é, pessoas que já têm lucro nas suas posições, quando o mercado dá aquela esticadinha em função de um novo anúncio, de algum tipo de notícia, aquela pessoa aproveita para embolsar aquele lucro, então o mercado tem aquela dinâmica de subir e logo depois cair, né? E você não tem mais aquela tendência. A outra explicação seria uma explicação um pouquinho mais fundamentalista, né? Seria parte. Eu acho que aí tem duas hipóteses, né, que o mercado está discutindo. O primeiro, que talvez o Donald Trump não seja tão agressivo nessas políticas, né, como se pensava antes. Então, por exemplo, tem toda uma discussão sobre a questão, né, da política tarifária, né? Se ele vai ser tão agressivo, a gente, né, foi anunciado agora mesmo, né, que ele vai falar 1 da tarde aqui nos Estados Unidos sobre as tarifas recíprocas. Você teve a tarifa sobre o aço, mas, por exemplo, você não teve, né, uma tarifação tão forte sobre, né, sobre a China como era esperado, né? Só foi 10% nesse primeiro momento, o mercado chegou a esperar 60%. Então, que talvez o Trump não seja, né, tão trumpiano como se esperava. Então, portanto, alguma dessa precificação que foi feita, né, ao longo da campanha e no início do seu governo deve, de fato, ser revista. É importante entender um pouco dessa perspectiva, porque a gente estava de olho no que estava acontecendo no mercado, nas movimentações por parte do mercado, e qualquer movimento, qualquer anúncio feito por Donald Trump, realmente a gente percebia uma reação quase que imediata. E foi até surpreendente, Tony, quando a gente viu lá no domingo à noite, a gente viu um cenário em que Donald Trump anunciou que faria efetivamente aquele anúncio oficial na segunda-feira com relação às tarifas de 25% do aço, do alumínio, seriam tarifas universais, né? E foi interessante ver esse cenário porque a gente viu uma resposta do dólar, mas ainda no domingo
e quando anunciou ainda assim, não foi uma grande movimentação, não foi algo que poderia movimentar o mercado ou prejudicar. Foi uma segunda-feira até bem normal, na verdade, no mercado, apesar então desse anúncio que a gente acompanhou. Então é interessante ver que parece que o mercado está tentando se ajustar a esse cenário de Donald Trump, até para tentar evitar uma volatilidade muito alta. Tony, como é que você avalia isso? Esse caso que você falou é típico, né? Então, primeira coisa, né? Essas tarifas não foram tarifas universais, que é o que realmente preocuparia o mercado, né? Foram tarifas, né, setoriais, tá? E foi exatamente isso que ele fez no seu primeiro governo. Então, tem uma diferença do ponto de vista do impacto macroeconômico de você fazer tarifas universais e tarifas setoriais, né? Então, uma coisa que o mercado também está debatendo bastante é qual o efeito negativo sobre o crescimento econômico dessa política de tarifas, porque o mercado acredita que se realmente, né, ao longo do tempo, e a gente sabe que essa questão tarifária, né, apesar que o Trump não fez uma coisa tão agressiva no início do seu governo, a gente pode ver, né, que as tarifas vêm vindo. Né, devemos ter mais tarifas hoje, por exemplo, né, quando o Trump falar à 1 da tarde. Então, também tem um outro lado, que é o seguinte, e a gente viu isso, por exemplo, em como o mercado de renda fixa está sendo precificado. De um lado, você tem uma inflação bastante salgada nos Estados Unidos, a gente viu isso no CPI, né? Hoje, as expectativas de inflação de curto prazo e de médio prazo, né, se você olhar o mercado de treasuries contra o mercado de chips, que dá aquela inflação implícita, estão nos maiores patamares desde 2022. Então, o mercado está pessimista com a inflação, mas ao mesmo tempo sabe que essa política de tarifação tem um efeito negativo sobre o crescimento econômico. Né? Então, você pode ver alguns tipos de trades que são mais baseados em um crescimento econômico mais robusto começando a perder força. Outra questão, o anúncio de, né, e você até falou do Brent, né, um anúncio de que o Trump vai tentar acabar a guerra da Ucrânia. Isso é positivo para a oferta de petróleo mundialmente, então você teve uma queda de petróleo em função disso. Então tem várias coisas, né? A gente tem um governo Trump, né, o 2.0, ele é muito frenético, né? Tem notícia todo dia, tem várias iniciativas novas indo de um lado para o outro. Então parte do que está acontecendo também, eu diria, é que o mercado está um pouco confuso, né? Tem muita coisa para avaliar, tem muita incerteza, e as pessoas ficam um pouquinho, né, vamos dizer, e corretamente, né, ficam um pouquinho, né, menos corajosas de ficar colocando grandes posições quando as coisas podem mudar de uma maneira radical do dia para o outro e quando tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que muitas vezes vão na direção contrária, né? Então, julgar, né, tirar tudo isso e tentar derivar qual será o equilíbrio geral, qual será o impacto final para os mercados, é de fato uma coisa muito difícil nesse momento. Para te perguntar também, Tony, com relação a essas tarifas, se na sua avaliação, isso que a gente deve acompanhar, as tarifas, por exemplo, de 25% no aço, no alumínio, também o que a gente está esperando para ouvir ainda hoje seria a questão específica das tarifas recíprocas. Você acha que na sua avaliação é algo que veio para ficar nesse governo pelos próximos 4 anos? Ou é algo que Trump está realmente só negociando, está só colocando na mesa para que exista uma movimentação por parte dos países, para que ele consiga negociar outros pontos que ele deseja? Que avaliação que você faz com relação a isso? Eu sempre acreditei que a filosofia dele, do Scott Bessent, da equipe dele, é de primeiro colocar tarifa ou ameaçar colocar tarifa e depois partir para uma negociação. A gente já viu isso com o Canadá com o Canadá e o México. Então, por exemplo, hoje será a primeira tarifação potencialmente generalizada. Tá? Por isso que eu acho que o mercado até está começando a reagir de uma maneira mais negativa, porque a gente está saindo daquela iniciativa de tarifar um país específico, né, como foi primeiro o Canadá e México, saindo daquela ideia de ter uma tarifa setorial, como a questão do aço, e agora, né, não sei o que ele vai anunciar daqui a algumas horas, né, mas você pode ter uma tarifação de vários países, porque vários países, inclusive o Brasil, praticam tarifas maiores contra os Estados Unidos que os Estados Unidos pratica contra eles. Então, se ele realmente quiser equalizar isso,
muitos países vão ver suas tarifas subir, e aí o mercado pode, né, em função disso, entrar naquela narrativa, naquela lógica que agora estamos tendo uma tarifação geral que será bastante negativo para o crescimento global e negativo para o crescimento até do próprio Estados Unidos, né, que é uma economia ainda que está crescendo muito bem. Né? Então a gente tem que, de novo, tem que esperar, a gente não sabe, né? Eu acho que qualquer pessoa que acha que sabe o que está passando pela cabeça do Donald Trump vai certamente quebrar a cara várias vezes. E aproveito para te perguntar um pouco a partir desse cenário que a gente está vendo, de novas tarifas que vão ser anunciadas no dia de hoje, se na sua avaliação a gente está diante aí de um dólar que pode se valorizar no dia de hoje, como é que você está avaliando? Porque a gente vai ter que ver o dólar realmente após dia, né? Não dá para a gente fazer uma projeção de longo prazo, porque aí é aquele cenário muito difícil de que a tendência de errar é imensa. Lembrando que eu falei no começo, eu acho que tem um vetor fundamental, né? E tem uma questão de posicionamento. Na medida que o tempo passa, e o posicionamento fica mais leve, né, você tem potencial de retomar aquelas tendências, né, que são apoiadas, vamos dizer, por aquilo que deve ser o fundamento desse governo Trump. Então, acredito que há, de fato, ao longo do tempo, ainda espaço para valorização de cripto, valorização do dólar, a gente retomar essas tendências quando o posicionamento ficar mais leve e mais neutro, né? Depois desse período de indigestão que a gente teve nesses últimos dias. Então, eu acho que, assim, seria muito... Eu certamente não acharia, né, por exemplo, que o dólar, né, em relação ao real, não pode voltar acima de 6, por exemplo. Acho que pode potencialmente, certamente voltar acima de 6 em função, né, de uma tendência do Donald Trump ser mais agressivo nessas políticas e, obviamente, né, do nosso lado, né, um governo que parece sinalizar que não quer fazer mais nada do lado fiscal. Então, acho que a gente pode ter uma retomada dessas tendências assim, né? É muito cedo para dizer, mas eu acho que essa questão do posicionamento é uma questão que foi muito importante, né? Nesse início de ano, para esses Trump trades não performarem como estavam performando no final do ano, mas é algo que ao longo do tempo deve perder força, perder importância, e a gente vai começar a operar mais em cima da notícia mesmo. Perfeito. Aproveito para te perguntar também o cenário dos juros, já que a gente está conversando e sei que você está aí nos Estados Unidos, queria entender, depois dos dados do CPI de ontem, a gente viu, inclusive no CME Group lá no FedWatch, o cenário mudando bastante, né? A gente viu, inclusive, a previsão de um corte de juros lá para outubro, para a reunião ali, lá do fim de outubro, lá no dia 29 de outubro. E é interessante porque a gente lembra da fala de Donald Trump, que fez em Davos, ele falando que na avaliação dele, todos os países do mundo deveriam cortar os juros. Depois ele chegou a dizer que ele entende mais juros do que o Federal Reserve, só que a gente está diante de um caminho com o CPI e com tarifas inflacionárias, que no fim das contas acabam sendo políticas inflacionárias, né? Que aparentemente está levando para esse caminho de menos cortes. Como é que você está entendendo um pouco desse cenário que está começando a se montar lá nos Estados Unidos? Aí, no caso. Vamos lembrar, né, como isso mudou radicalmente. Em setembro, o mercado estava precificando 8 cortes de juros, né, de 0,25 para esse ano. Agora a gente está precificando 1. Né? Eu acho que, né, em breve o mercado talvez, né, dependendo da agressividade do que o Trump fará em termos de tarifas, acho que o mercado pode até começar a precificar alta de juros. Né? Esse é outro componente que eu acho que o mercado, não é que o mercado de novo tem ignorado, mas em função do posicionamento o mercado não tem reagido da mesma maneira, porque, como eu disse, né, parte do Trump Trade era ficar, né, comprado em taxa de juros, né, apostando na alta da taxa de juros. Eu acho que também teve uma indigestão de posicionamento nessas últimas semanas. Mas na medida que a gente caminha para isso e fica cada vez mais claro, né, que, né, a perspectiva inflacionária nos Estados Unidos, né, não é tão boa como o Fed gostaria que fosse, que talvez a gente de fato caminha para um cenário onde que a inflação fica meio que atolada ao redor de 3%, aí será uma decisão do Fed se ele vai realmente, né, simplesmente, né, comprar tempo e manter a política, né, manter os juros nesse patamar,
né, que é mais ou menos o que o Powell tem indicado. Tá? Então, Powell ainda não abriu a porta para querer, né, sinalizar alta de juros. Eu acho que ele, né, a barra para ele fazer isso é muito alta, né, porque seria, de uma certa forma, declarar o fracasso, né, da iniciativa de começar o corte de juros, né, que ocorreu no ano passado. Acho que a tendência é ele, né, não fazer nada, né, ficar comprando com o tempo. Agora, isso não impede que o mercado, vindo más notícias, não precifique uma alta de juros, né? Aquela ideia, o mercado, né, muitas vezes vai em frente da autoridade monetária e, como a gente vê muitas vezes, né, e a gente vê isso no Brasil o tempo inteiro, a autoridade monetária que sempre fica, até por filosofia, tem uma certa defasagem na sua ação, acaba, né, indo atrás daquilo que o mercado precificou, né? E essa precificação, obviamente, poderia ter um efeito muito negativo sobre os ativos de risco, né, inclusive aumentando o dólar, né, globalmente, que teria um impacto negativo sobre o real. É um ponto para a gente ficar atento também durante esse ano especificamente. Aproveito para te perguntar, e eu vou pegando vários pontinhos aí que podem impactar também aqui nesse cenário, que avaliação que você faz diante dessas movimentações e dessas tarifas por parte aí de Donald Trump, se você acha que devem ser criadas novas tarifas ao longo desse ano também de 2025, como é que você está avaliando esse cenário das tarifas? Por enquanto, então, como a gente estava falando, seriam essas duas de modo geral, e lembrando, né, que aquelas lá para o Canadá, também para o México, elas estão suspensas, né? Menos tirando a parte aí de aço e de alumínio, que isso aí vai funcionar já a partir de março para todo mundo. Uma maneira de pensar essa questão é que eles vão meio que empurrar essa agenda de tarifação até o mercado reagir negativamente. A gente sabe que o Donald Trump gosta de tarifa, mas ele gosta da bolsa subindo, né? Ele vê a bolsa subindo como uma indicação de sucesso do seu governo, né? Sucesso da sua política econômica. Então, se essa questão da tarifação começar realmente a impactar negativamente a bolsa americana, eu acho que aí eles tiram o pé do acelerador e param, né? Até começam a recuar, né? Então, né, no sentido de qual será a extensão da política tarifária, eu acho que você tem que olhar para a Bolsa, né? Se ele ficar fazendo, né, novas iniciativas de tarifação e a Bolsa continuar numa tendência de alta, ou pelo menos ficar estável, né? Eu acho que o que realmente pode assustá-lo é uma queda mais abrupta, como ocorreu, tá? Então, quando você volta para o que ele fez em 2017 e 2008, né, no início do anúncio da tarifação contra a China, da guerra comercial contra a China, o SP500 caiu 7%. A gente não viu essa reação, né? O SP está meio atolado, caindo 1%. Né? O que a gente tem visto de fato é toda vez que a bolsa tem caído, inclusive quando teve aquele choque do DeepSeek, né, a gente vê investidores de varejo, né, comprando a bolsa, né, comprando aquela queda, buy the dip, né, e a bolsa volta a subir e se estabiliza. Se esse comportamento mudar e se de fato as bolsas caírem, aí eu acho que aí eles dão uma trégua nessa questão da tarifação. Então, eu acho que realmente a bolsa pode ser, né, a variável de controle sobre o que eles vão fazer nessa política. Muito bem. Tony Volpon, mais uma vez, nosso colunista do CNN Money, ex-diretor do Banco Central. Obrigada, viu, pela conversa com a gente. Volte sempre aqui, toda semana, por favor. Valeu. Muita notícia aqui nos Estados Unidos. Oh, não para. Se quiser voltar todo dia, porque a notícia não falta. Obrigada, Tony. Tá bom. Tchau, até. Valeu, tchau, tchau.